sendo transmitida ao vivo através das redes sociais da nossa paróquia. E a gravação ficará disponível nas redes para acessos futuros. Lembramos também que as fotos que serão tiradas durante a celebração ficarão nos arquivos da nossa paróquia e também serão postadas nas redes sociais. Padre Alain Amorim nasceu na cidade de Lucélia, em São Paulo, no dia 14 de fevereiro de 1995. Filho de Obanair e Aparecida, assessor diocesano do setor da Juventude da Diocese de Itapeva, graduado em Teologia, Filosofia e Pedagogia, pós-graduado em Filosofia, Sociologia, História e Geografia. Atualmente faz letras. Iniciou sua trajetória no Seminário Propedêutico São Pio X, Diocese de Marília, São Paulo, no ano de 2013. Posteriormente, deu continuidade à sua formação e caminhada seminarística, cursando filosofia no Seminário Providencial Sagrado Coração de Jesus, na Diocese de Marília, em São Paulo. Cursou teologia em Seminário Diocesano Rainha dos Apóstolos, também na Diocese de Marília, em São Paulo. No dia 26 de outubro de 2024, foi ordenado diácono na Catedral Santana, Diocese de Itapeva. No dia 22 de fevereiro de 2025, último fim de semana, na paróquia Nossa Senhora da Conceição, em Itaberá, por imposição das mãos do bispo diocesano Dom Eduardo Malaspina, foi ordenado presbítero da igreja, sob o lema "Para curar os corações feridos". Caríssimo irmãos e irmãs, hoje, com imensa alegria, nos reunimos em torno do altar do Senhor, nosso Salvador, para celebrarmos nessa solene liturgia a posse de administrador paroquial do Padre Alain Amorim, com a missão de zelar pelos bens materiais e espirituais da nossa paróquia e, com o zelo de pastor, garantir a celebração da Santíssima Eucaristia. Reconheceremos o mesmo como guia espiritual e prestaremos toda a colaboração para a edificação do reino de Deus e na edificação da igreja. Rezando pelo nosso administrador paroquial, pela saúde do Santo Padre, o Papa Francisco, pela nossa diocese e pela nossa paróquia nesse ano jubilar, cujo tema é Peregrinos da Esperança, iniciemos a solene celebração.
Boa noite a todos. Desejo uma boa celebração a quem está perto de você. Diga boa celebração. Boa celebração, boa celebração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Deus que encaminha os nossos corações para a constância em Cristo Jesus, estejam com todos vocês. A nossa saudação carinhosa hoje ao Padre Alain, que assume esta comunidade como administrador paroquial, e na pessoa do nosso vigário-geral, Padre Márcio. Quero saudar aqui a todos os padres que vieram para esta celebração. Deus seja louvado pela vida de vocês, queridos padres, Padre Pedro e Padre Júnior e Padre Gustavo, que os quatro, junto com o Padre Alain, vão fazer parte aqui desta cidade e vão empreender a evangelização nessa nossa cidade querida de Capão. Também aqui temos ao nosso redor Padre João Vitor, que é o coordenador de pastoral, que é lá de Itaberá, e aqui a nossa saudação a todos de Itaberá. Levanta a mão quem está aqui de Itaberá. Isso, que beleza. O pessoal de Itaberá, os acólitos, os leigos, leigas, e eles prepararam tão belamente a ordenação do Padre Alain no sábado passado, que foi uma riqueza de graças e bênçãos para aquela comunidade, a ordenação do Padre Alain, e ele sabe disso, e toda a comunidade se sentiu muito motivada, animada e carinhosamente acolhedora para tantas pessoas que lá se encontraram. Também Padre Ronaldo, Padre Luciano, Padre Josenildo e o seminarista Tiago, também o diácono Mateus, e acho que é só isso que eu tenho todos aqui, os demais acólitos, coroinhas, aqueles que servem o altar, sejam todos bem-vindos. O senhor prefeito que está aqui entre nós, o prefeito Júlio, Fernando, também na pessoa do vereador Célio, quero saudar a todos os vereadores, e a vereadora Ana Kelly lá de Itaberá também, saudar as demais autoridades aqui presentes, sejam sempre muito bem-vindos em nosso meio. Assim como Jesus, o bom pastor, Padre Alain chega aqui para esvaziar-se de si mesmo e para se tornar servidor desta comunidade, acompanhando e ajudando esta comunidade num caminho de fé tão bonita que já vem fazendo já há muito tempo, uma comunidade amadurecida. O essencial do ministério pastoral está realmente no conhecimento íntimo das ovelhas, no diálogo de coração para coração, que o Padre Alain fará ao longo de todo esse tempo que ele conviverá com vocês. Por isso eu os peço agora carecidamente que vocês possam se assentar, por favor, que nós vamos escutar agora a provisão, a leitura da provisão. Dom Eduardo Malaspina, por mercê de Deus e da Sé Apostólica, Bispo diocesano de Itapeva, aos que esta nossa provisão virem, saudação, paz e bênção no Senhor. Fazemos saber que, invocando o santo nome de Deus, havemos por bem nomear pela presente, com todos os direitos e deveres inerentes ao ministério pastoral, o reverendíssimo Padre Alain de Amorim, administrador paroquial da paróquia São Paulo Apóstolo, em Capão Bonito, município deste bispado. Muito lhe recomendamos exercer dignamente a missão de Cristo Mestre, sacerdote e pastor, junto com os fiéis que lhe confiamos, unindo-os pelo vínculo da caridade numa autêntica comunidade de fé, culto e amor. Esteja sempre em comunhão com os irmãos de ministério presbiteral, participando ativamente dos encontros diocesanos do clero, bem como das demais ações evangelizadoras que exijam sua representatividade dentro ou fora da forania. Manifeste o zelo de pastor, garantindo a celebração da Santíssima Eucaristia nos dias de preceito e durante a semana. Empenhe-se na participação dos cristãos leigos, representantes da paróquia na coordenação da forania, em comunhão com o bispo diocesano, em conformidade com o plano diocesano de pastoral e as normas do Código de Direito Canônico. Neste sentido, estão sob os cuidados do bispo diocesano as questões pastorais, administrativas e econômicas da referida paróquia,
devendo o reverendíssimo padre zelar pelos bens espirituais e materiais, como bom pai de família, de acordo com as normas emanadas pela Igreja. Recomendamos igualmente ao povo de Deus desta comunidade paroquial que reconheça o mesmo padre Alain de Amorim por guia espiritual, emprestando-lhe toda a colaboração na construção do reino de Deus e na edificação da Igreja Corpo Místico de Cristo. Esta nossa provisão entrará em vigor quando da posse canônica e deverá ser transcrita no livro de tombo da paróquia São Paulo Apóstolo, em Capão Bonito, São Paulo. Dado e passado em nossa cúria diocesana, aos 5 dias do mês de fevereiro de 2025, sob o sinal e selo de nossa chancelaria, Dom Eduardo Malaspina, bispo diocesano de Itapeva, e a chanceler do bispado, Suelen de Souza Gomes, transcreve, arquiva e dá fé a este documento. Fiquemos em pé, por favor. Nós queremos fechar os olhos nesse instante e nos colocar diante do Senhor, pedindo a sua infinita misericórdia. Por todas as vezes que a nossa comunidade foi negligente no pastoreio, por as vezes em que as ovelhas foram embora, e nós não tomamos consciência do valor de cada uma dessas ovelhas no rebanho. Nós queremos dizer ao Senhor: misericórdia, Senhor, dos nossos pecados. Misericórdia, Senhor, quando o Senhor, o bom pastor, não nos inspirou, não nos guiou, não nos fortaleceu, não fomos cuidadosos, não nos dedicamos com amor e generosidade por aqueles que do nosso rebanho mais sofrem. Pedimos a vossa infinita misericórdia, Senhor. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Coloque a mão direita em seu coração. Deus de infinita bondade, tenha compaixão de nós, nos torne dignos de celebrar esta Eucaristia, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Feche os seus olhos. Vamos fazer um pedido pelo Padre Alain, pela nossa comunidade, pelos padres. Peçamos pelos nossos agentes de evangelização. Hoje lembramos do Santo Padre o Papa, também das pessoas enfermas, idosas, os padres que aqui passaram e ajudaram-nos na construção deste corpo místico de Cristo, daquela intenção que você traz no coração. Concedei-nos, Deus Todo-Poderoso, meditar sempre as realidades espirituais e praticar em palavras e ações o que vos agrada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos.
Leitura do livro do Eclesiástico. Não confieis nas tuas riquezas, e não digas, basta-me viver. Não deixes que tua força te leve a seguir as paixões do coração. Não digas, quem terá poder sobre mim? Ou, quem me fará prestar contas das minhas ações? Pois o Senhor, com certeza, te castigará. Não digas, pequei, e que de mal me aconteceu? Pois o Altíssimo é paciente. Não percas o temor por causa do perdão, cometendo pecado sobre pecado. Não digas, a misericórdia do Senhor é grande, Ele me perdoará a multidão dos meus pecados, pois dele procedem a misericórdia e a cólera, e sua ira se abate sobre os pecadores. Não demores em voltar para o Senhor, e não adies de um dia para o outro, pois a sua cólera vem de repente, e no dia do castigo serás aniquilado. Não te apoies em riquezas injustas, pois elas de nada te valerão no dia da desgraça. Palavra do Senhor. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos, que não entra no caminho dos malvados, nem junto aos zombadores vai sentar-se, mas encontra seu prazer na lei de Deus, e a medita dia e noite sem cessar. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Eis que ele é semelhante a uma árvore que à beira da torrente está plantada. Ela sempre dá seus frutos a seu tempo, e jamais as suas folhas vão murchar. Eis que tudo que ele faz vai prosperar. É feliz quem a Deus se confia. É feliz quem a Deus se confia. Mas bem outra é a sorte dos perversos. Ao contrário, são iguais à palha seca,
espalhada e dispersada pelo vento. Pois Deus vigia o caminho dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. É feliz quem a Deus se confia. 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 O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: quem vos der a beber um copo de água porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um destes pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de moinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta. É melhor entrar na vida sem uma das mãos do que, tendo as duas, ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se o teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um olho só, do que, tendo os dois, ser jogado no inferno, onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com que lhe restituireis o tempero? Tende, pois, sal em vós mesmos, e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação.
Podemos sentar, cantemos o refrão do Salmo. Quem a Deus se confia é feliz. Quem a Deus se confia. Querido Padre Alain, também caro Vigário-Geral, Padre Márcio, queridos padres aqui presentes, obrigado pela presença de vocês, mostrando esta fraternidade presbiteral tão importante para o nosso clero, para os nossos presbíteros e querida comunidade aqui reunida, tanto os que são daqui como os que vieram de Itaberá, de outros lugares, e aqueles que nos acompanham lá de Lucélia, que são os familiares do Padre Alain, que não puderam estar aqui porque estiveram a semana passada por aqui. O Senhor nos pede hoje no Evangelho que sejamos este sal, que aonde a gente estiver como comunidade cristã, que possamos dar sabor. E o quanto os nossos padres dão um sabor diferenciado na nossa vida, o quanto eles alimentam a nossa vida. Eles são instrumentos de Deus, devem ser amados e queridos por todos vocês, respeitados, valorizados. E eu pediria sempre que as comunidades tivessem um carinho muito grande pelos nossos sacerdotes. Tendo este carinho, pudessem também rezar por eles e incentivar que do nosso meio possam surgir também santas vocações e possam surgir jovens que queiram se integrar ao ministério presbiteral. Rezemos para que o Senhor sempre envie operários para a messe do Senhor, despertando no coração dos jovens o desejo de servir e amar, semeando esperança e construindo a paz. Eu agradeço a esta comunidade, que foi e é uma comunidade amadurecida, capaz de entender e compreender as exigências da evangelização, capaz de deixar com que o seu pastor, Padre Diego, que fez um trabalho tão bonito aqui, pudesse ir, para que pudesse voltar outro e continuar o trabalho que já vinha sendo desenvolvido. Isso é sinal de uma comunidade amadurecida. É claro que a dor da separação, a saudade, a experiência que vocês tiveram de deixar que o Padre Diego fosse embora, realmente é muito difícil, é muito duro. Mas as nossas comunidades, elas estão sempre pedindo, o Senhor está sempre pedindo que as nossas comunidades deem passos nesse processo de amadurecimento. Obrigado por vocês compreenderem. Olhando um pouquinho para a palavra de Deus, nós vamos nos deter um pouquinho naquilo que hoje a palavra, os livros sapienciais nos vão instruir. E é bonito que às vezes ficamos confusos, não sabemos como agir, que atitude tomar. Às vezes nem sempre temos um padre para perguntar o que eu devo fazer. Às vezes não temos nenhum amigo, um irmão da caminhada para perguntar. E os conselhos nos faltam. E quando os conselhos nos faltam, a palavra é sempre essa fonte inesgotável de ensinamento de conselhos. O que devemos fazer, o que não devemos fazer para andar nos caminhos do Senhor. Hoje o texto do livro do Eclesiástico fala eclesiástico. Isso, porque tem um outro livro que faz parte dos livros sapienciais, que é, repita, Eclesiastes. Isso. Este é Eclesiástico, que reúne uns conselhos para orientar muitas e muitas gerações. E o trecho de hoje vai dizer o que nós não devemos fazer. E no Evangelho nós vamos encontrar o que devemos fazer. Então aqui, a primeira leitura fala, repita, o que não devemos fazer. E ele vai dizer, olha, tome cuidado, não fique confiando nas riquezas, não confie nas suas riquezas, e você vai falar assim, mas não tenho riqueza, mas no pouco que você tem gente que é tão mesquinho, que não consegue comer a unha do pé, porque o pé não chega na boca, senão comeria, né? Tem gente que se nadar com som risal para atravessar o rio, e nadar de um lado para o outro,
com certeza o sonrisal vai sair inteiro do outro lado, né? De tão mesquinho que é, porque confia somente naquilo que se tem, nas suas riquezas. O autor vai dizer assim: tome cuidado, quem deposita sua confiança nas riquezas revela ser uma pessoa muito pobre, e a riqueza pode trazer conforto material, mas o conforto espiritual e a paz não pode trazer, diz o autor sagrado. Outro conselho: não se deixar levar pelas paixões desordenadas. Diga, paixões desordenadas. Isso não é só para falar para adolescente e jovem, não, viu? Que tem paixões desordenadas. É para você também, que às vezes não tem cabelo branco, às vezes, né? Às vezes convivemos com paixões desordenadas que nos atrapalham. Repita, tira-nos da centralidade. É uma espécie de loucura que quem se deixa levar por ela, que perde o controle de si, age de forma, repita, de forma imprudente. O Senhor vai dizer: tome cuidado com as suas paixões desordenadas, que pode ser por pessoas e por coisas que nos desequilibram. E aí então, um outro conselho muito importante do livro do Eclesiástico, que está na primeira leitura, é sobre as nossas ações, que nós temos que prestar conta das nossas ações. Repita, tudo tem consequências. Diga, nenhuma ação é isolada. Ela tem a ver com o meio que eu vivo, ela tem a ver com tem reações e provoca outras ações. E tem consequências. Tome cuidado com as suas ações. Porque às vezes você pode tomar uma atitude que fala assim, não vai prejudicar ninguém, mas aí depois você tem que pagar a fatura lá na frente. Ou às vezes não só você paga a fatura, outras pessoas pagam também. E aí, quando elas são inconsequentes, achamos que não temos de prestar contas a ninguém, e revelamos a nossa animalidade, a nossa irracionalidade. Não podemos abusar da misericórdia de Deus, diz o Senhor. Já que o Senhor sempre perdoa, então eu vou pecar, porque depois eu vou lá no padre, procuro o padre, confesso, e depois eu me arrependo. Diz o texto assim, olha, você não abuse da misericórdia de Deus. Fala para quem está do seu lado assim, não abusa não. Fala. Não abusa não. Isso, não abusa não. Porque às vezes você começa a abusar. Você tem aqueles pecadinhos de estimação, aqueles pecadinhos que estão sempre convivendo com você, você não consegue se livrar deles. Então, lembre que tem o sacramento da reconciliação, mas o conselho que está dando aqui é que você busque pelo arrependimento e pela vida nova. Não abuse da misericórdia do Senhor. Por fim, eu termino com o Evangelho hoje. E o Evangelho de hoje é muito claro. Primeiro, Jesus aponta no que nós devemos fazer para trilhar os caminhos do Senhor. Se a primeira leitura falava, repita, o que não devemos fazer. O Evangelho vai dizer, repita, o que devemos fazer. Que deve ser um ânimo para a nossa comunidade quando recebe um novo pastor na comunidade. O pároco, o administrador, o padre, o presbítero, o sacerdote. Primeiro, ajudar sempre o próximo. Mesmo em pequenos gestos de amor e solidariedade, não deixar de ajudar. E aqui o Senhor vai dizer de um copo d'água a quem tem sede, coisas muito simples. Aquilo que você faça, faça com amor, mesmo que seja algo muito simples, como diz Madre Teresa de Calcutá. Pode ser um nada no oceano, mas se não tiver aquela gotinha, o oceano fica pobre. Talvez o que você faz na pastoral, no movimento, talvez o que você faz na comunidade, você não vai fazer para o padre, você vai fazer para nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser um nada, mas se você deixar de fazer, a comunidade ficará muito pobre, porque você não fez. Mas faça com um gesto de amor, um gesto simples e acessível, que revela a grandeza de um coração apaixonado pelo Senhor. Outro conselho é não ter motivo de escândalo, que aqui entre nós não haja escândalos, porque os escândalos acontecem no seio da comunidade e eles podem trair a fé, eles podem colocar as pessoas que têm fé abaladas, eles podem fazer com que os pequeninos percam aquilo que é essencial da vida deles, que é a fé por causa da gente. E o terceiro que está ligado ao segundo, que é tirar pela raiz, erradicar pela raiz tudo aquilo que causa pecado em sua vida. E aí Jesus começa a usar uma linguagem simbólica. Ele usa dos membros do corpo como símbolos da nossa realidade, das realidades mais profundas que devem ser extirpadas da vida cristã. Ele vai usar, repita, o pé. Diga, o pé. O olho. Diga, a mão. Isso mesmo. Ele diz o pé
E ele fala assim que se te leva a pecar, corte. O olho, se te leva a pecar, arranque-o. A mão, se tiver a pecar, corte a mão. Mas, nossa, então o que ia ter de gente caolha, sem mão e sem pé, era só um negócio, né? Mas lembre, ele usa isto de forma simbólica. O que ele quer dizer? O pé é símbolo do poder orgulhoso. Jesus lava os pés dos seus discípulos, ensinando a humildade e o serviço. Tudo começa com o jarro e a bacia, e na comunidade cristã, o padre Alain vai fazer tantos gestos desse, de lavar os pés de vocês, e vocês de lavar os pés uns dos outros, e tomar cuidado, porque com os pés você pode pisar e massacrar as pessoas, você pode mostrar o seu poder. O Senhor vai dizer, isso não pode acontecer no seio da comunidade, os caminhos precisam ser outros, nós temos que andar não para os caminhos que o mundo anda, mas pelos caminhos do Evangelho. Diga, caminhos do Evangelho. Então, cortar a atitude de desejar ser servido, de ser maior, e se colocar na igualdade dos filhos e filhas de Deus. O olho que indica a cobiça, o olho que indica a inveja, o desejo das coisas do bem do outro. O discípulo tem que cortar pela raiz, repita, os ciúmes, a inveja, a cobiça. O ciúmes é querer manter o que se tem, é a pessoa ciumenta. A cobiça é querer ter o que não se tem, que é a cobiça, você não tem cobiça. E a inveja é querer que o outro não tenha, e você então vive na inveja. O Senhor vai dizer, na nossa comunidade não pode ter gente ciumenta, cobicenta e invejosa. Não sei se existe a palavra cobicenta, mas gente que cobiça e invejosa, porque isso atrapalha o andamento da comunidade. E para encerrar, o Senhor nos fala da mão, que é símbolo do roubo, da posse e da violência. Nossa comunidade, ela deve ser primada, por ser uma comunidade da paz, como diz o Senhor. Repita, somos construtores da paz. O discípulo de Jesus deve ser, ao invés de ser manso e humilde, mas nunca optar pela violência, nunca. Eu sou contra a violência, porque parece fazer o bem, mas o bem só é temporário. O mal que faz, que é permanente, diz Mahatma Gandhi. A gente às vezes usa da violência para resolver um problema, mas essa violência depois, aparentemente parece que resolveu e é o bem, mas ela continuará um mal que será muito permanente. E aí no fundo o Senhor pede aos seus que tenham uma atitude de disciplina, dominando as suas próprias paixões desregradas, principalmente num trato com as pessoas. Eu sei que na comunidade às vezes acontece alguns disque, alguns probleminhas de relacionamento, mas nós estamos aqui, nos amando as pessoas que estão ao nosso redor, se esforçando para querer o bem com todos. E ninguém aqui fala assim, eu olhei para o padre e não gostei dele não. Que coisa mais atrapalhada é essa? Eu olhei, eu gostei dele, né? Essas impressões, elas são sempre muito pequenas. Nós temos que conviver, e o padre vai ter grandes oportunidades de convivência com vocês. Isso vai ajudar muito a comunidade cristã a ter esta empatia. Então, o Senhor vai dizer assim, olha, tome cuidado, que no nosso meio sejamos transmissores da paz, construtores dessa paz, e a paz só vem quando temos a garantia do perdão entre nós, quando nos banhamos de misericórdia. Não há paz se não tiver perdão e misericórdia. Você quer tanto a paz na vida, você comece perdoando a si e aos outros ao seu redor, e assim você se encontrará com a paz. Hoje a posse do Padre Alain representa uma renovação de esperança e fé, um trabalho de continuidade, de evangelização, de missionariedade, de discípulos missionários, na força dos grupos de Barnabé, das pastorais, dos movimentos, de tudo aquilo que se constrói aqui tão belamente nesta igreja e nas demais comunidades. Assim que essa celebração e a chegada do Padre Alain nos incentive a abraçar o chamado divino, transformando as nossas vidas e a nossa comunidade através do amor e da fé. Que bom que você aceitou, Padre Alain, este compromisso, esse sim generoso, desde a semana passada na sua ordenação, que ainda estamos impactados por aquela ordenação, e também acho que as pessoas de Itaberá sentem isso, estão impactados por tudo que aconteceu a semana passada lá em Itaberá, e tenho certeza que o Senhor há de nos dar a determinação, há de nos dar
atitudes necessárias para se construir cada vez mais uma comunidade sólida e inspiradora, em que cada passo estará sempre fundado nos conselhos ou na sabedoria dos conselhos de Deus e na imensurável misericórdia que Ele nos oferece a cada novo amanhecer. Amém. Vamos cantar esse refrão lindo que é de confiança absoluta no nosso Deus, porque queira ou não, você pode se perguntar: e como vai ser agora daqui para frente? Vai ser todos nós empenhados em fazer a vontade do Pai, desde o Padre até aqueles que estão nas coordenações, até os demais irmãos e irmãs que estão rezando por esta comunidade. Por isso então, cantemos. Coloque lá no painel, por favor, o refrão do Salmo para a gente cantar. É feliz quem a Deus se confia. Cantemos. Quem a Deus se confia é feliz. Quem a Deus se confia é feliz. Quem a Deus se confia é feliz. Fiquemos em pé, caros irmãos, queridas irmãs, apresentemos a Deus os nossos pedidos e a cada prece nós vamos dizer: Senhor, escutai a nossa prece. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos aqueles que se consagraram a Deus, para que com seu auxílio guardem fielmente o que prometeram, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pela paz das nações, para que, afastado todo conflito, os povos sirvam a Deus com espírito de paz, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos idosos que sofrem na solidão ou na doença, para que sejam reconfortados por nossa caridade fraterna, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos nós aqui reunidos, para que saibamos usar os bens terrenos que nos foram concedidos por Deus, de tal modo que tenhamos os nossos corações fixos nos bens celestes, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Senhor Deus, vosso servo, o Papa Francisco, tornou-se para nós testemunha dos sofrimentos de Cristo. Nós vos suplicamos, vinde em seu auxílio, aliviando as dores na esperança da pronta recuperação da sua saúde, para continuar nos confirmando na fé, roguemos ao Senhor. Senhor, escutai a nossa prece. Ó Pai das misericórdias, entregamos esses nossos pedidos ao vosso coração, o ardor desta comunidade, renovada pelo vosso Santo Espírito, o ministério que se inicia do Padre Alain nesta comunidade, os nossos sacerdotes, aqueles enfermos, aqueles que estão adoentados e todos aqueles que estão empenhados na evangelização na nossa paróquia, por Cristo nosso Senhor.
Orai, irmãos e irmãs, para que essa nossa família reunida em nome de Cristo possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Senhor, ao celebrarmos com reverência vossos mistérios, nós os suplicamos que o sacrifício oferecido em vossa honra nos sejam útil para a salvação por Cristo nosso Senhor. Uma aclamação bem forte. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Unidos no amor, celebramos a sua morte, vivendo a fé, proclamamos a sua ressurreição, e com firme esperança aguardamos a sua vinda na glória. Por isso vos louvamos com os anjos e todos os santos, cantando sem cessar a uma só voz. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé.
Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós os oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Suplicantes os pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Eduardo aqui presente, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos do vosso filho, Padre Carlos Mapelli, que chamastes deste mundo a vossa presença. Lembrai-vos também, na vossa misericórdia, dos outros nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos os que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Enfim, nós vos pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Os padres cantem comigo, por favor. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Este banquete da Eucaristia é sempre sinal de reconciliação e vínculo de união fraterna. Por isso, unidos como irmãos e irmãs, rezemos juntos como o Senhor nos ensinou. Pai nosso, força, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador Jesus Cristo. Vamos rezar pedindo a paz e a unidade em nossa comunidade, na nossa igreja diocesana, na igreja do mundo inteiro, entre nós cristãos, a paz e a unidade. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz.
Não leis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. E dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. A paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Coloque a mão direita em seu coração. Olha aqui à frente. Olha aqui. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz e quem nele encontra o seu refúgio. Eis aqui o nosso Deus, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Corpo e sangue de Cristo Jesus ressuscitado, nos guarde para a vida eterna.
momentinho de silêncio. Feche os seus olhos por um instante. Fechando os seus olhos, nós queremos agradecer ao Senhor por esse momento, por esta Eucaristia. Diz, nós te agradecemos, Senhor, profundamente por essa dádiva de comunhão que nos alimenta e nos fortalece na fé. Reconhecemos, Senhor, a Tua bondade, a Tua misericórdia. Hoje a Sua palavra encoraja os nossos corações a não nos apoiarmos naquilo que é passageiro, a evitarmos as paixões desordenadas, a nos mantermos na humildade e no serviço, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado porque sois o bom pastor que cuida de cada um de nós e da nossa comunidade. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos fortalece na missão, pela Sua palavra e pela Eucaristia. E a Sua palavra é a lâmpada que ilumina os nossos passos, nos conduz ao encontro contigo, com a Tua misericórdia. Obrigado, Senhor. Muito obrigado. Tu és, Senhor, o meu, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, oremos. Deus Todo-Poderoso, concedei-nos em plenitude a salvação eterna, cujo penhor recebemos nesse sacramento, por Cristo nosso Senhor. Amém. Podemos sentar. O Romano, em nome de toda a comunidade, vai dirigir uma palavra ao Padre Alain. Vossa Excelência Reverendíssima Dom Eduardo, Reverendíssimos Padre Márcio e Padre Luciano, filhos dessa paróquia, o qual cumprimentamos também os demais padres aqui presentes, paroquianos, visitantes, em especial da cidade de Itaberá, Senhor Prefeito Municipal, Dr. Júlio Fernando, todos o nosso sincero agradecimento por estarem conosco nessa noite de celebração tão festiva. Padre Alain, é com imensa alegria e carinho que lhe damos as boas-vindas à nossa paróquia. Estamos muito felizes por tê-lo conosco para partilhar da missão de amor, fé e serviço a Deus e ao próximo. Sabemos que ao assumir esse novo papel, o Senhor estará guiando nossos corações com sabedoria e compaixão, como um verdadeiro instrumento de Deus. Que sua caminhada seja repleta de luz e cada passo dado seja fortalecido pela graça divina. Este é um momento especial para todos nós, e com o Senhor a nossa paróquia se tornará ainda mais unida. Estamos prontos para apoiar e colaborar em tudo o que for necessário, em oração e ação, para que a missão de Cristo se realize cada vez mais em nosso meio. Desejamos que sua jornada conosco seja repleta de frutos espirituais e que juntos possamos fortalecer ainda mais nossa caminhada cristã, sempre baseados no amor,
na união e no serviço ao próximo. Que o Espírito Santo ilumine seus passos e o fortaleça em cada desafio. Que Nossa Senhora e São Paulo Apóstolo interceda pelo Senhor e com o auxílio de toda a comunidade possamos alcançar novos horizontes de fé e fraternidade em Cristo. Que Deus abençoe sua vocação e nos conduza juntos sempre em sua paz. Seja bem-vindo, Padre Alain. Estamos felizes em tê-lo como nosso guia espiritual. Com carinho, Paróquia São Paulo Apóstolo. Estimado Dom Eduardo Malaspina, nosso bispo diocesano, prezados padres aqui presentes, diácono Mateus, seminarista Tiago, também autoridades civis, prefeito Júlio Fernando, vereador Celião, também a vereadora Kelly de Itabirá, que aqui se faz presentes. Queridos irmãos e irmãs desta comunidade paroquial de São Paulo Apóstolo, bem como os demais irmãos e irmãs das paróquias Nossa Senhora da Conceição de Itabirá e Bom Jesus de Ribeirão Branco, e também os membros do coral paroquial, que tanto abrilhantaram esta celebração eucarística. Como todos sabem, também o nosso bispo mencionou, no sábado passado, dia 22 de fevereiro, na cidade de Itabirá, eu fui ordenado sacerdote pela graça de Deus, também em posição das mãos de nosso bispo diocesano. Eu confesso que ainda estou vivendo este momento belíssimo, como se fosse uma lua de mel mesmo. Então, agradeço muito a Deus por ter esse privilégio. É claro que é Deus quem chama e a gente corresponde ao seu chamado, mas agradeço a Ele também por esse chamado. Em dezembro do ano passado, após a última reunião do Conselho de Presbíteros, Dom Eduardo comunicou, não só a mim, como ao Padre Gustavo, que está aqui presente, também o diácono Eduardo, que no sábado será ordenado também sacerdote, as nossas aprovações para a ordenação presbiteral, bem como as paróquias que iríamos trabalhar após a mesma. Quando o bispo me comunicou que viria para esta querida paróquia, meu coração transbordou de alegria, de entusiasmo, e ainda continua transbordando, de muita alegria. Mesmo não conhecendo esta comunidade, disse meu sim generosamente, na certeza de que aqui serei muito feliz na realização dos trabalhos pastorais, no cuidado, no zelo com cada um de vocês, sendo o vosso pai espiritual e administrando muito bem esta querida comunidade paroquial, bem como os sacramentos. Agradeço todas as pastorais, grupos, os movimentos desta paróquia e também seus representantes, a catequese na pessoa da Cida, RCC Estive, acólitos Gabi, ministro Geraldino, coroinhas e juventude Mateus, irmãos do Santíssimo Zico, Sagrado Coração Inês, Pastoral da Sobriedade a Glória, Pascom Jaine, Liturgia Zito, Dízimo Gabriel, Batismo Ana e Luiz Afonso, o Coral Adriano, Terço dos Homens Josiel, Terço das Mulheres a Antônia, Equipe de Festa o Romano, também o Zito, Pastoral Familiar Adriana, Bolinho, Ana e Ismael. A vocês os meus braços abertos, a minha acolhida generosa, e na pessoa de vocês, cada membro que vocês estão representando aqui. Também eu quero, com muito carinho, muita alegria,
acolher e agradecer todos os dirigentes e tesoureiros das comunidades, tanto urbanas quanto rurais, a saber, Comunidade São João Batista, o Reinaldo, o Gerson, São Judas Tadeu, a Nina, o Carlinhos, Nossa Senhora de Fátima, a Andréia, a Silmara, nos bairros da zona rural, a Piaí Mirim, a Fátima, também o Leonardo, Faxinal, Ismael, Esmeraldo, Franciscada, Maria Aparecida, Nilza, Lemes, José Luiz e o Mateus, Mocambo, Mariane e também o Leandro, Proenças, Juliana e Toninho. Enfim, eu quero pedir a todos vocês, queridos irmãos e irmãs, amado povo de Deus, que aqui se encontra presentes e também estão nos acompanhando através das nossas mídias. Que Deus vos abençoe, vos guarde. Juntos, vamos trabalhar em prol da evangelização. Que Nossa Senhora, que a Virgem Maria também cubra cada um com o seu manto sagrado, interceda por cada um de nós, bem como o nosso padroeiro, São Paulo Apóstolo. Muito obrigado, que Deus os abençoe e juntos vamos caminhar nessa jornada rumo a Jerusalém Celeste, rumo então à casa de Deus, mas vamos caminhar. O importante é estarmos a caminho neste ano, então, peregrinos de esperança, sempre pés a caminho, Bíblia na mão e a missão continua. Amém? Deus abençoe a cada um. Obrigado. Vocês notaram que o coração dele é um pouco maior que a pessoa, né? Então, ele é todo o coração, ele é bem grande no afeto, no acolhimento. Não vai vê-lo triste. Se estiver triste, está com muito problema, né? Porque sempre quem é fortinho é sempre muito alegre, né? E vocês vão tomar conta também da saúde dele para ele não engordar um pouco mais, porque Itaberá ele engordou uns 20 quilos a mais, né? Então vocês tomem conta da saúde dele também e regule o que ele come, tá bom? Ele gosta muito de salada, muito água, salada, exercício físico ele gosta muito também, né? É apto assim, é um velocista, é de correr 15, 20 quilômetros por dia. Então ele faz um circuito muito forte, né? Então natação, tem tudo que é exercício, faz boxe também, né? Então, por favor, vocês continuem ajudando, tá bem? Muito bem. Eu agradeço imensamente a presença novamente dos padres e todos vocês, pessoal do coral, todos os ministérios pastorais, todos que nos acompanham, pessoal de Lucélia, né? Seu pai, sua mãe nos acompanhando, sua irmã, seu cunhado, seu sobrinho, toda a criançada, os coroinhas, acólitos que vieram de fora. Deus seja louvado por esse momento. Vamos receber a bênção do Senhor. Não, espera um pouquinho, senta. Tem uma ata para ser lida. Desculpa, tem que ler essa ata. Dom Eduardo Malaspina, por mercê de Deus e da Sé Apostólica, Bispo Diocesano de Itapeva, termo de posse, Padre Alain de Amorim, administrador paroquial da Paróquia São Paulo Apóstolo, em Capão Bonito. Aos 27 dias do mês de fevereiro de 2025, do ano do Senhor, às 19h30, em solene celebração eucarística, presidida por Sua Excelência Reverendíssima Dom Eduardo Malaspina, Bispo Diocesano de Itapeva, com a presença de alguns sacerdotes e diversos fiéis, tomou posse canônica como administrador paroquial da Paróquia São Paulo Apóstolo de Capão Bonito, desta Diocese de Itapeva, o Reverendíssimo Padre Alain de Amorim. Após a saudação inicial da celebração, o novo administrador paroquial foi apresentado à comunidade e procedeu-se à leitura da provisão de nomeação. A celebração de posse canônica transcorreu normalmente como prevista. Para que relevante fato constasse, eu, diácono Mateus Vinícius de Oliveira Santos, secretário ad hoc, lavrei a presente ata que será assinada por mim, pelo senhor bispo, pelo padre empossado e demais autoridades presentes, bem como registrada e arquivada na chancelaria da Cúria Diocesana de Itapeva e no arquivo da referida paróquia, e transcrita integralmente em seu livro-tombo.
Capão Bonito, São Paulo, 27 de fevereiro de 2025. Agora podemos ficar em pé. Padre Alain vai fazer um convite a vocês. Então, quero convidar a toda a comunidade a uma confraternização após esta celebração eucarística aqui no nosso salão paroquial. Então, não vá embora, fique para confraternizar e a gente poder se abraçar, conversar um pouquinho. Deus abençoe. O Senhor esteja convosco. Diga agora e para sempre, seja bendito o nome do Senhor. Diga que fez o céu e a terra. A nossa proteção está no nome do Senhor. Por intercessão de São Paulo, apóstolo, nosso padroeiro, desça sobre todos vós a bênção do Deus rico em misericórdia, Pai e Filho, Espírito Santo. A alegria do Senhor seja a vossa força, e de em paz é que o Senhor vos acompanhe.